Bom dia! Aqui estamos para ouvir a voz de Deus, saber o que Deus tem a dizer aos nossos corações nesta manhã. E Deus está aqui e Ele irá falar conosco. Precisamos simplesmente crer. Pai, no nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor, oh Deus, fale conosco, abra o nosso entendimento para que possamos ouvir, entender e praticar a palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê o entendimento que necessitamos para vencer as adversidades de mais esse dia, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Hebreus. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, e o versículo é o 6. E nós vamos iniciar a leitura assim. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Novamente. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui o Senhor Jesus está falando conosco acerca de algo que Ele sempre, todos os dias, Ele quer que nós tenhamos isso na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Ele não quer que nós nos esquecemos em nenhum minuto da nossa vida que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, né, que o sobrenatural aconteça na nossa vida. Entenda, para Deus, não há nada impossível. Mas para nós, existe. Para mim, para você, existe o impossível. Entenda que esse impossível, ele vem através da incredulidade. Quando eu não creio, porque ele diz, sem fé é impossível uma pessoa agradar a Deus. É impossível agradar-lhe. É impossível eu ou você agradar a Deus sem ter fé. Aí ele fala, porque é necessário, ou seja, é preciso. A fé, ela é necessária. Ela é algo imprescindível. Ela é algo indispensável. Não podemos agradar a Deus. É impossível que eu e você agrade a Deus sem termos fé. A Bíblia diz, se tivermos fé, como um grão de mostarda, as coisas acontecem. Você vai dizer para esse monte se mova e ele vai se mover. Porque ele não está pedindo uma grande fé. Ele está pedindo que você tenha fé, não importa o tamanho da sua fé. Entenda que quanto maior a sua fé, maior será seu galardão. Mas sem a fé, é impossível agradar a Deus. E aí ele continua e ele fala assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Quando eu me aproximo de Deus, eu até posso não ter fé. Mas quando eu chego próximo a Deus, quando eu me aproximo de Jesus, eu tenho a necessidade de ter a fé. Eu tenho a necessidade de crer que é Ele a solução para tudo aquilo que não está de acordo na minha vida. É Ele que vai me ensinar, é Ele que vai me conduzir, é Ele que vai fazer o que eu preciso na minha vida. Mas entenda, é Ele que faz através da sua fé.
Aí ele diz que ele existe e que ele é galardoador. Quando nós nos aproximamos dele, a primeira coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos saber, é que Deus existe. Que Jesus, ele veio aqui nessa terra, ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele subiu aos céus. É a primeira coisa que eu preciso acreditar. Se você acreditar nisso, se você crê nisso, você pode ter certeza que a partir desse momento você não é mais incrédula, você tem fé. E aí, a partir desse momento, você vai entender que Jesus, Deus, ele é galardoador, ou seja, ele recompensa a sua fé. Quando ele vê que você tem fé, ele te dá uma recompensa por causa da sua fé. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não existem. Então, qual é o seu galardão? Qual é a sua recompensa? Aquilo que você pensou, aquilo que você sonhou, ele vai vir à existência com recompensa na sua vida. Entende? A recompensa é a concretização daquilo que você chamou à existência, que a princípio até poderia ser impossível, mas por causa da sua fé, porque você crê que ele existe, porque você crê que ele é galardoador, ele faz aquilo vir à existência para recompensar a sua fé. E cada vez que a sua fé é recompensada, ela cresce. E cada vez que a sua fé cresce, você agrada mais a Deus. Toda vez que a sua fé é recompensada, você agrada mais a Deus. E aí ele continua, dos que o buscam, entenda. Além de eu crer que ele existe, além de eu confiar que aquilo que eu pedi para ele virá a existir, eu ainda assim preciso o buscar. E a Bíblia diz para mim e para você que é para nós fazermos isso de todo o nosso coração. E quando buscamos a Ele, Ele não vira as costas para nós. Quando buscamos a Ele, nós o encontramos. Nós precisamos buscar sempre, diariamente. O tempo todo nós precisamos estar buscando a Deus dentro da nossa mente. Sabemos que o nosso tempo, do dia, muitas vezes, não é tão grande. Entenda, tempo é algo que é contado totalmente diferente da nossa concepção para a concepção de Deus. A Bíblia chega a dizer que um dia para nós é 1000 dias para Deus. Espero não estar falando nada equivocado, mas eu sei que a diferença é enorme. Porque, na verdade, eu não tinha procurado esse versículo. Mas nós contamos os dias de uma forma. Ou seja, nós contamos o tempo de uma forma. Deus, ele conta o tempo de uma forma totalmente diferente. Então, entenda. Quando buscamos a Deus, nós vamos encontrar. Quando nós falamos com Deus, oramos, fazemos uma oração, nós teremos resposta. Muitas vezes não vai ser naquele mesmo momento em que oramos, mas há uma resposta, creia. Porque Ele não vira as costas para nós. Quando Ele não responde, é porque Ele está colocando a nossa oração no plano que Ele tem para cada um de nós. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 28, diz assim: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade. Entenda, Jesus,
após ele ter feito uma peregrinação, uma evangelização, né, em alguns lugares, ele retornou para casa. E quando ele chegou em casa, ali, na cidade dele, aconteceu isso. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade. Entenda? Aquelas pessoas viram Jesus crescer. Aquelas pessoas estiveram junto com ele em alguns momentos, né, anualmente, para subir ao templo, para fazer, né, seus atos, né, anuais. E a convivência muitas vezes traz incredulidade. Entenda? Nós precisamos crer em Deus. As pessoas, elas são usadas, mas é por Deus. Mas se você olha para a pessoa, se você olha para os atos diários dela, você verá falhas, você verá imperfeições, porque aqui na Terra nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, a partir do momento que você olha para a pessoa, aí você perde o espiritual. Ou seja, você vai acabar se tornando uma ou um incrédulo. Você vai deixar de crer, né? Porque muitas vezes o ser humano ele erra. Alguns erram mais, outros erram menos. Todos erram. Mas no momento da ministração da palavra, quem fala não é o ser humano. Quem é usado é o homem, mas quem fala é o Espírito Santo. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso e buscar daquela palavra aquilo que Deus está falando com você. E não olhar o comportamento. Porque Jesus, na cidade dele, ele não conseguiu fazer muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Aí aqui mais à frente em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se lhe dá, lhe há dada. Entenda, se você tem falta de sabedoria, não julgue, não condene, não tire suas conclusões precipitadamente, não faça isso. Peça para Deus para te dar sabedoria. Peça para Deus, porque aqui a palavra diz que ele não lança em rosto. Ou seja, ele não pega e joga fora o pedido que você está fazendo para ele. Ele vai olhar o seu pedido, ele vai analisar o seu pedido. E quando você pede sabedoria, ele fala: nossa, ela quer entender. Aí o texto diz: e ser-lhe-á dada. Se você pedir para Deus sabedoria, para você não ficar olhando para os homens e mulheres de Deus segundo a carne, segundo os olhos naturais, Ele vai te dar sabedoria. Para que você olhe com os olhos espirituais. Porque o homem e a mulher de Deus, ele tem uma vida igual à sua. Você come, você toma suco, toma água, faz seus afazeres. Pois é, o homem de Deus, a mulher de Deus também. A santidade é algo que eles buscam o tempo inteiro aqui, ó. Há uma busca incessante do homem e da mulher de Deus por Deus, pelo Espírito Santo dele. E as pessoas, elas podem duvidar? Podem. Você tem esse direito. Mas se você não quer duvidar, peça para Deus te dar sabedoria. Porque se você duvidar, você nunca vai receber, sabe? Vamos dizer, uma transformação. Você nunca vai receber uma transformação de Deus. Porque Deus, ele não quer ficar te dando bênção. Ele quer que você conheça Ele, a essência dele. E os homens e as mulheres de Deus,
eles têm esse compromisso de, além de buscar, entenda que a responsabilidade deles são muito maiores, porque além de buscar por eles, pela família deles, eles precisam buscar por todos aqueles que estão à sua volta. A busca dele é mais incessante. Enquanto você dorme, ele está orando. Muitas vezes, durante o dia, enquanto você está trabalhando, ele está orando. Porque há, aquela programação dos horários a qual terá o momento de busca. Entenda que ele vai se doar mais para Deus, se sacrificar mais para Deus, por você também. Para que Deus ajude você, para que Deus te dê sabedoria. Mas entenda, o homem e a mulher de Deus, ele pode pedir para Deus te dar sabedoria. Mas Deus, ele quer ouvir a sua oração, a sua voz. Olha o que diz aqui no livro de Marcos, no capítulo 9, o versículo é o 24. Lá está escrito assim, ó, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Entenda, este homem é um pai, o pai de um lunático, que foi pedir para Jesus ajudá-lo. Mas entenda que quando esse pai chegou até Jesus, ele não cria. Esse pai, ele fez uma pequena oração. Entenda que não é o tempo que você ora. Você que não tem responsabilidade de cuidar de almas, você que não tem essa responsabilidade, Deus ele não está preocupado com a quantidade de horas que você vai orar. Ele está preocupado com a qualidade da sua oração. Este homem, ele fez uma pequena oração de qualidade. Olha o que ele disse. Ele disse assim, eu creio, Senhor. E ele disse, ajuda na minha incredulidade. Naquele momento que ele disse que ele cria, ele sabia que ele tinha dúvida, ele sabia que o caso do filho dele era impossível, aquele menino era lunático. Tinha hora ele era jogado na água, tinha hora ele era jogado no fogo, era terrível a situação daquele menino. Agora você imagina a situação do pai, ter que ficar correndo atrás do filho pelas ruas, pela cidade, ou tendo que trancar esse filho, e quando ele conseguia fugir, ele se jogava na água, ele se jogava no fogo. Olha que triste. E simplesmente ele resolveu crer. Mas entenda, ele creu, mas ele não acreditava em alguma coisa. No fundo do coração dele, ele tinha dúvida. No fundo do coração dele havia incredulidade. Mas entenda que a oração pequena que ele fez foi: ajuda na minha incredulidade. Essa foi a oração que aquele pai fez. Jesus, eu creio. Aí ele diz em outras palavras, mas o Senhor me ajuda porque eu tenho dúvidas. O Senhor me ajuda. Tem alguns momentos que eu duvido que o meu filho pode ficar curado. Tem alguns momentos que eu duvido, que realmente o Senhor faz tantos milagres assim. O Senhor me ajuda nessa minha incredulidade. Me ajude a crer. O Senhor me ajuda. Como o Senhor pode me ajudar a crer? Essa foi uma pequena oração que ele fez. Quando você tem dúvida, a tua fé está balançando. E o Tiago diz, lá no livro de Tiago, diz que se nós tivermos uma fé que fica balançando para lá e para cá, não vamos receber nada de Deus. Nossa fé precisa ser firme. Eu creio. Eu vou receber, a minha vida vai mudar. Jesus, ele está mudando a minha vida de dentro para fora. Entenda, Jesus, ele quer mudar a minha vida e a sua vida de dentro para fora, trazer uma transformação total e completa. Ele quer pegar o nosso coração e mudar ele totalmente, transformar ele totalmente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos valores, as nossas perspectivas de vida. Mas enquanto a gente estiver no natural,
Enquanto a gente estiver olhando com o nosso achismo, com o nosso querer, isso não vai acontecer, porque isso é incredulidade. Para que Deus opere na nossa vida, precisamos crer, precisamos ter fé, precisamos buscar de Deus o direcionamento. É por isso que aqui diz que é para a gente pedir sabedoria para Ele, porque Ele tem tudo que nós precisamos para viver uma vida firme, uma vida feliz, uma vida realizada na presença dEle. Entenda que se te falta alguma coisa, pede para Deus, mas não peça duvidando. Se você vê que há dúvida na sua oração, faça como esse pai fez. Ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Não faça pré-julgamentos, não faça percepções ao qual você acha. Deixa o seu achismo de lado. Busque a Deus. Busque entender o que Deus quer para a sua vida e você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. E você vai ver o quão maravilhas Deus ele tem para te dar como galardão quando você crê, quando você busca a Deus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigado por nos ensinar o caminho das pedras. Oh, Deus, Tu és tão lindo, Senhor. Aprender com o Senhor como viver de fé. Oh, Deus, aprender com o Senhor como fazer a Tua vontade, como agradar a Ti, oh Pai. É tão maravilhoso, Senhor. Quantos são aqueles, Pai, que estão andando como a onda do mar, que ora crê, ora não. Oh, Deus, nos ajude, Pai, na nossa incredulidade. Quantas são as vezes, Pai, que nos vemos como esse pai incrédulo, sem crer, sem acreditar totalmente que o milagre pode acontecer. Oh, Deus, Tu és o Deus do impossível. Oh, Deus, e se tivermos fé e crermos na Tua morte, na Tua ressurreição, tudo é possível que crê, assim diz a Tua palavra. Oh, Deus, então nos ajude, Pai. Nos ajude na nossa incredulidade, nos dê sabedoria, Senhor. É tudo que precisamos para viver. A sabedoria do alto, a sabedoria que vem do Senhor. O Senhor é o sábio, o Senhor é aquele que sabe de tudo. Oh, Deus, e o Senhor não lança rosto aquilo que nós o pedimos. Então, dai-nos, Pai, sabedoria. Dai-nos entendimento, Senhor, da Tua palavra, porque é o que nós precisamos, Senhor, para vencer a nossa fé. Precisamos crer, Deus, que o Senhor é galardoador. Precisamos crer que o Senhor existe. Precisamos crer que o Senhor é Deus e o Senhor é Pai. O Senhor é lindo, todo poderoso e nos ajuda a cada instante. Oh, Deus, te agradecemos, Pai, porque cremos que o nosso entendimento foi aberto e que o Senhor nos deu sabedoria neste momento para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus agradecemos, Pai. Glória a Deus.